do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aparece no recibo de recompra de um relógio Rolex nos Estados Unidos. Para a Polícia Federal, este recibo é uma prova contundente contra o advogado. A investigação aponta que o ASEF foi escalado por Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para resgatar o kit de joias em ouro branco vendido em junho de 2022 e que o TCU pediu a devolução do objeto. Esse Rolex, você vê a imagem dele aqui ao lado, ele integra o kit de joias sauditas que foram recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro em viagem oficial ao país em 2019. Tá aí, este é o Rolex. Olha, é porque o ASEF, ele é advogado criminalista, viu, Apoliana? Mas ele conseguiu, em uma manobra ali para resgatar e devolver o bem que estava sendo cobrado pelo TCU e foi vendido de forma irregular, deixar o nome dele lá no recibo, Apoliana. Não, assim, não quero botar todo mundo numa caixa, mas já botando. Os bolsonaristas, eles têm esse modus operandi de sempre deixar muitas provas, né? Faz live, conecta no Wi-Fi com o número do CPF, né? Tira foto que aparece o reflexo no espelho, no vidro. E agora, gente, um recibo, literalmente passar recibo do que aconteceu nesse escândalo das joias sauditas, que parece que a gente ainda tem muita coisa mais para descobrir. A gente já vê ali, inclusive, o presidente da CPI do 8 de janeiro querendo desviar, mas eu acho muito difícil que os deputados e senadores do CPMI esqueçam esse assunto por lá, porque cada dia que passa, as provas que a Polícia Federal vem trazendo para incrementar a esse inquérito, nessa investigação, comprometem, vão chegando ali, só falta mesmo a gente quebrar esse sigilo de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro para a gente tirar a limpo, né? Já que eles dizem que não se beneficiaram dessa venda das joias, então acho que de fato não tem o que temer se eles não estão envolvidos. Apesar de que muito se fala aí nessas investigações de que as operações estavam prezando pelo uso do dinheiro vivo justamente para não deixar o rastro digital. Mas acho que ainda tem coisa para a gente descobrir. Você falou aí sobre o sigilo de Michele e a Polícia Federal tem elementos suficientes para indiciar a ex-primeira-dama, neste caso das joias. Michele vai prestar depoimento. No entanto, a PF não tem pressa. Os investigadores acreditam que já é possível dar andamento ao indiciamento com os elementos existentes. Michele deve ser indiciada por peculato, desvio de recurso público e lavagem de dinheiro. O peculato que é em exato desvio dos recursos públicos. Lembrando, Alessia, que tem aquela mensagem lá disparada pelo Mauro Cid. Tem uma joia que sumiu com a dona Michele. Ana Nilza, é bom a gente lembrar também que no início de tudo isso, quando começou a se falar sobre esse caso das joias, todo mundo dizia que poderia não dar em nada, de que seria só dar palanque para um ex-presidente que já estava fora do poder, de que deveria ser esquecida essa história. E agora a gente começa a ver provas que mostram que sim, valeu a pena investir em toda essa ação da Polícia Federal, de que existia sim caroço nesse angu e agora a gente está mostrando para a população, as pessoas estão passando a conhecer que essa história das joias não era só história para boi dormir, não era só uma tentativa de criminalizar um ex-presidente e de que há realmente indícios de desvio, porque era um presente doado para o patrimônio público, para a presidência da República, né? Então, acaba culminando sim como desvio de recursos públicos. Vale lembrar também que esse relógio ele era avaliado em cerca de R$300 mil. Isso, uma peça. A gente sabe que houveram vários outros presentes oficiais, dados aí por vários líderes mundiais. E hoje também, voltando a falar sobre o advogado, no caso do ASEF, ele disse que não viu esse relógio, que não vendeu esse relógio, apesar de já haver provas, né, concretas, no caso do recibo, com o seu nome. Ele disse que viajou sim para os Estados Unidos, mas que não vendeu nem comprou o relógio em momento algum, Ananias. Como a Poliana falou, é o modus operandi, mesmo com provas, ele continua negando. Olha, a gente traz para você aqui na nossa audiência a apuração, os fatos novos que surgem a partir desta investigação. Esses são os mais recentes, o ASEF com o nome no recibo, Michele Bolsonaro com elementos fortes, segundo a PF, de que ela já pode ser, inclusive, indiciada, mas ainda será ouvida. Mas quem está lá em Brasília e traz o termômetro desse caso para a gente
é ela, a Cíntia Lage. Cíntia, primeiro me parece uma grande atrapalhada o ACEF aparecer num recibo de devolução de uma joia vendida ali, desviada deste acervo da presidência da República. E eu fico pensando como os políticos em Brasília e como a própria Polícia Federal vê todo esse caso. Conta pra gente. Eu queria saber a opinião do Cacai, mas enquanto a gente não sabe a opinião dele, eu fico, assim, eu li voltei a ler novamente aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ali tem tudo que a gente precisa, ali é um oráculo para a gente entender esse caso das joias, o envolvimento da família Cid, da Michele, o suposto envolvimento da Michele e também do ex-presidente e do ACEF. Lá tem as datas, o ACEF viajou dia 29 de março, ele se encontrou depois com o Mauro Cid no retorno ao Brasil no dia 2 de abril. O Mauro Cid deletou todas as mensagens que trocou com o advogado e agora o recibo. E no caso do Mauro Cid ainda tem, por falar em atrapalhada, ainda tem o georreferenciamento, né? A forma como ele pesquisou, ele deixou rastros, que ele queria saber onde era o endereço da loja, porque não foi só o ACEF que fez a recompra, o Mauro Cid também fez a recompra de algumas joias. Em relação a esse termômetro, à medida em que vai se aproximando da Michele, tem uma informação nova. Ela contratou um advogado, agora um advogado criminalista, não é o ACEF, ela contratou o advogado Daniel Bialski, que já está defendendo a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro Milton Ribeiro, naquele caso dos pastores lobistas que teriam também se envolvido em no uso de recursos públicos através de lobby, um dinheiro aí